Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou trazer um tema polêmico, levemente polêmico, né? Que é a semelhança, né? O que os incels e as modernetes têm em comum. O que eles têm em comum, né? Ambos, né, têm uma linha, uma polaridade, né? Um critica o outro, né? Esses termos aí, incel e modernet, são termos que tanto modernet são os homens que usam e incel são as mulheres que usam para descrever homens mais machistas e os homens usam modernetes para descrever mulheres mais promíscuas ou enfim, que são contra os homens e tudo mais. E bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, se você é uma pessoa consciente, você já sabe o que eles têm em comum, né? Tanto os homens como as mulheres que criticam ambos os sexos, né? Ambos criticam um ao outro. O homem critica a mulher e a mulher critica o homem. O que eles têm em comum? É uma coisa bem simples. É o trauma, né? É uma experiência ruim que ambos tiveram, né? O, o homem teve uma experiência ruim com a mulher e a mulher teve uma experiência ruim com um homem. E é isso que une eles. Se a gente for analisar mesmo, tipo, essas pessoas, eu observei muito isso. Muitas pessoas que são ditas, né, como o exemplo prático, né, tipo, tanto uma mulher, né, se você viver, se tiver uma experiência social, né, observando as pessoas, né, eu acabei percebendo isso. Tanto o homem que, tipo, é um considerado aquele galinha, né, aquele cara que não presta, essas coisas, como uma mulher mais, né, promíscua, enfim, que é uma mulher que fica com todo mundo, essas coisas, ou uma pessoa que sabe, vive sua vida bem, tem um ponto de vista bem libertário, né, bem libertinoso e tudo mais, sabe? E tem uma responsabilidade emocional zero com as pessoas com quem eles se relacionam. Nossa, tô até gaguejando. Entende? Essas pessoas, se você for analisar, se você conversar com elas, se você prestar atenção com elas, elas vão falar que. Ou a mulher vai falar que um homem não presta, que é um. Homem é tudo lixo, essas coisas, sabe? Tem de ficar. Passar a perna mesmo, enfim, ou sei lá. Qualquer coisa besta que as pessoas falam, aquelas frases, né? Que a pessoa não presta, né? O homem não presta. E os homens vão falar que as mulheres são todas interesseiras ou são, né, promíscuos e tudo mais. Né, vamos falar, ter esse argumento. E, bom, as pessoas trazem esse argumento com base nas experiências que elas tiveram. E o crescimento disso, tanto de um lado como do outro, né, dessas pessoas se transformarem em influenciadores, muitos movimentos, né, crescerem assim, né, tanto o masculino como o feminino, vem das pessoas que acabam passando essas experiências como regra. E vem das pessoas que tiveram as mesmas experiências, né? E estão totalmente desiludidas com isso e acabam abraçando essa ideia, abraçando essa causa. Sendo que na realidade a vida não é bem assim. Tudo bem, é bem difícil falar isso. Tipo, se você for uma pessoa que tem uma perspectiva de um de um MGTOW ou de MGTOW, né? MGTOW, incel, essas coisas, sabe? Tem uma perspectiva mais assim, né? Mais do homem ou da mulher, né? Tanto se você for homem, se você for uma mulher que teve experiências ruins com pessoas ruins, é muito difícil você acreditar nisso, né? Por conta das suas experiências. Mas a gente sabe que o mundo ele é muito amplo. Se a gente for parar para analisar de uma forma racional, não emocional, de uma forma racional e realista as coisas. Tudo bem, é bem difícil, né? Com o tanto de pessoas irresponsáveis, o mundo como que tá hoje em dia, as pessoas caindo mais na depravação e não falo nem num sentido moralista, sabe? Eu tô falando num sentido mais realista, sabe?
da pessoa não ser muito vazia, sabe? E não querer buscar uma profundidade, querer se entender melhor, querer buscar o autoconhecimento, sabe? E assim, é bem difícil se você teve um monte de experiência ruim e acreditar que tem pessoas melhores, sabe? Tem pessoas que vão proporcionar uma experiência mais madura ou mais responsável. É complicado de acreditar nisso, né? Mas se você for ver de um ponto de vista real, se você for ver de um ponto de vista mais lógico, essas pessoas existem, sabe? E, e é o que acaba pegando nessas pessoas, né? O que essas pessoas, tanto os homens como as mulheres, né? Eles acabam esquecendo, né? Que é que o mundo não é dessa forma. O mundo não é só experiências ruins. É bem complicado das pessoas entenderem isso. Mas a vida é assim. Óbvio que as experiências ruins, elas marcam a gente. Mas se você for parar pra analisar, se a gente for parar pra analisar, se a gente estivesse bem com nós mesmos, eu não falo, tipo, na primeira experiência, sabe? Às vezes você vai se relacionar com uma pessoa, vai ter uma vida com uma pessoa, você não vai saber como que a pessoa é. Você vai descobrindo com o tempo, né? A paixão faz você ficar cego e depois com o tempo você vai ver o quão boa ou quão merda essa pessoa é, quão ruim essa pessoa foi, entende? E, enfim, você vai ter a experiência ruim, vai ficar chateado. E eu acho que aí que provavelmente, né? Eu não sei, eu não sou um mestre nas coisas, eu só falo coisas que eu vejo, que eu analiso e, e que eu concluí com base nas minhas experiências, né? Mas é o que, se todo mundo analisar, vai ver que é basicamente assim, a pessoa ela fica destruída emocionalmente, sabe? E ela não vai ter uma racionalidade, né? Um controle de si, um controle emocional. E ela vai acabar, tipo, buscando, né? Preencher esse vazio, essa tristeza, essa experiência ruim desesperadamente com outras pessoas. E aí acaba tendo mais experiências ruins e fica naquele ciclo e a pessoa vai acabar concluindo que é assim. Entende? Obviamente, tem pessoas muito ruins. Isso a gente não pode negar. Existe, né? Vai existir experiências ruins. Mas você, a pessoa que tem experiência, tanto você, mulher ou homem que tá assistindo, né? Você vê. Independente de qual seja, né? Você vê isso como regra, que, tipo, pessoas de determinado sexo, ou, tipo, um certo gênero, né, vai ser sempre assim e ponto, acabou, é uma coisa muito imatura, sabe? Sim, existem pessoas ruins, isso é mais, eu vejo mais com homens, né? Eu sou homem, né? Vou ver coisas que acontecem mais no gênero. Homens que se relacionam com mulheres interesseiras, ou mulheres, né, zoadas, e acabam vendo que não vale a pena, enfim, tudo mais, a mulher é horrível e tudo mais. E a mulher é toda promíscua, complicada, e acaba achando que toda mulher é assim, e acaba se tornando o famoso, né, incel, ou enfim, o famoso cara que casa todo mundo, e, enfim, vira uma bagunça emocional, sabe? Sendo que não deveria ser assim, sabe? Tudo bem, se você vai seguir esse padrão porque você tem uma racionalidade, você tá indo porque é da sua índole, porque existem pessoas que são assim, são livres e tudo mais, ok. Mas se você tá indo porque você tá perdido emocionalmente e você perdeu totalmente o seu sentido de vida e você é só uma pessoa frustrada, com cheia de traumas, você vai acabar encontrando, às vezes até encontra uma pessoa legal, mas por ser uma pessoa horrível, acaba quebrando e vai pensar que toda pessoa é assim. Entende? É bem complicado essas coisas, sabe? O que acaba impactando as pessoas é que às vezes elas encontram pessoas que têm interesses diferentes, sabe? E acaba tendo essas frustrações. A pessoa, um homem se relaciona com uma mulher cujo interesse dela é diferente, o estilo de vida dela é diferente dele. Ele é uma pessoa mais emocional e não se importa muito com as questões materiais, ele só quer viver a vida dele, construir a vida dele com ela, e ela é uma pessoa mais material e busca pessoas que já são bem-sucedidas para ela se ter mais o conforto. E acaba tendo esse conflito e as pessoas acabam se destruindo e o cara vai ter aquela visão de que a mulher é interesseira. Tudo depende do interesse e da personalidade da pessoa com quem você tá lidando. Então, se você conhecer bem a pessoa com quem você tá se relacionando, muito dificilmente essas coisas vão acontecer. Entende? E se você se conhecer bem e se valorizar, ter um amor próprio, muito dificilmente você vai
encontrar pessoas ruins. Pode encontrar, mas isso não vai afetar você, porque você já vai estar bem consigo mesmo. E você não vai ter aquela visão de que determinado gênero é tudo igual. Não, você vai ter uma visão madura de que você teve uma experiência ruim e você vai se elevar, se curar, se respeitar e vai buscar experiências melhores. E bom, é isso. É isso, é basicamente isso. Tanto os incels quanto as modernettes são todos iguais. Ambos tiveram um relacionamento merda, vários relacionamentos merdas, várias escolhas ruins e acabaram se frustrando com isso e viram isso como regra. Sendo que na realidade não é bem assim. Se as pessoas tivessem inteligência emocional e uma maturidade maior, um autoconhecimento maior, as coisas não seriam bem assim. E bom, é isso aí. Eu poderia falar mais, mas ainda não resolvi o problema da minha memória do meu celular, então o tempo tá acabando. Então é isso aí, pessoal. Comente aí o que você achou do vídeo. Fiquem bem, fiquem vivos e até.